Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Passaremos ao estudo da 8ª lição deste segundo trimestre do ano de 2024, na revista do Programa de Educação Cristã Continuada, editado pela Igreja Mãe do Centenário, em Belém do Pará. Nossa lição tem por título Jesus, o Bom Pastor, em João capítulo 10. O textuário está em João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A leitura bíblica, João capítulo 10, versículos 1 a 18. A verdade prática nos diz que o bom pastor nos conduz, supre e protege. Vamos então ao comentário da lição. Mas antes, lembre de deixar o seu curtir, o seu like aqui neste vídeo, para dessa forma você também compartilhar com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo, espalhando a boa semente. A introdução do comentário nos fala que o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Os fariseus, por outro lado, como maus pastores, não estão preocupados com as ovelhas e as lançam fora. O homem cego de nascença, uma verdadeira ovelha, tinha sido excomungado pelas autoridades judaicas, mas Jesus, o bom pastor, foi procurá-lo e o encontrou. Primeiro tópico da lição, o bom pastor. As marcas do bom pastor. 5 marcas do verdadeiro pastor. O porteiro abre a porta para ele. Ou seja, ele é legítimo, ele tem credenciais, é o dono das ovelhas, seu trabalho é cuidar delas. Segunda marca, as ovelhas conhecem a sua voz. Terceira marca, o pastor conhece cada ovelha particularmente e chama cada uma pelo seu nome. Quarto, o pastor conduz suas ovelhas para fora do aprisco. O aprisco é o curral, é o redil, é o local onde as ovelhas ficam guardadas para passar a noite e de onde o pastor as tira para levá-las aos campos verdes e às águas tranquilas. E, por último, o pastor vai adiante das ovelhas. Jesus, ele lidera, ele não manda, ele não induz, ele vai adiante das ovelhas. Ele é seguido pelas ovelhas. Elas não seguem os estranhos, seguem apenas o pastor. Portanto, essas 5 marcas todas aparecem em Jesus. E de uma maneira simbológica, analógica, podemos fazer uma analogia, também para os pastores das igrejas, pelo menos deveria ser assim. Esse é o padrão, esse é o ideal. Todo pastor que quer realmente ser um pastor segundo o coração de Deus, precisa desenvolver essas marcas em sua vida. Os fariseus não compreenderam a parábola de Jesus, pois na verdade eles não eram pastores. Eles eram ladrões e salteadores. Não cuidavam das ovelhas, mas buscavam apenas seus interesses. Erdmann, um teólogo cristão, diz que os fariseus não tinham adquirido o poder que exerciam entrando pela porta de algum ofício ou função divina, divinamente instituídos. Eles haviam subido por outra parte. Os fariseus, eles adquiriram um imenso poder civil e religioso. Mas de que maneira? Da maneira legítima? Eles haviam sido instituídos por Deus? Não. Eles se constituíram como uma casta religiosa e eles, aos poucos, foram adquirindo um imenso poder, não apenas religioso, mas também civil. Segundo item, a porta das ovelhas, João 10:7. Jesus falou com todas as letras, eu sou a porta das ovelhas. Se antes Jesus fez um contraste na parábola entre o pastor e os ladrões e salteadores, ou mercenários, agora ele faz um contraste entre a porta e os ladrões e salteadores. Ele deixa bem claro que ele é a porta. Ninguém pode entrar no aprisco de Deus, no descanso de Deus, senão por meio de Jesus. Não há outra porta, não há outro salvador ou mediador. Ele próprio é a porta. Não é apenas uma cerimônia, uma doutrina, não é apenas uma igreja ou uma denominação, mas a porta é Jesus. Veja que não estamos querendo com isso minimizar o papel das denominações religiosas. Elas têm sim o seu valor,
mas de uma forma secundária. Elas vêm para justamente receber as pessoas que se achegam a Jesus, que o aceitam como Senhor e Salvador, que entram pela porta das ovelhas. A finalidade das diversas denominações religiosas deve ser discipular essas pessoas, ensinar essas pessoas como serem verdadeiros cristãos. Mas para isso, primeiro, as pessoas precisam vir a Jesus, precisam passar pela porta. Dentro dessa verdade de que a porta é Jesus, temos que Jesus é a porta da salvação. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ele é a porta da libertação. Há portas que conduzem à escravidão, mas Jesus conduz à liberdade. Jesus também é a porta da provisão. Ele fala, eu sou a porta, quem entrar por mim se salvará, sairá e achará pastagem. Pastagem fala de provisão farta, de vida abundante. Jesus é a porta da vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou seja, de uma forma plena, de uma forma não a conta-gotas, mas de uma forma que dá e sobra. Jesus é a vida e veio para dar vida, vida plena, abundante, eterna. E os ladrões e salteadores mencionados aqui em João 10:8? Aqui está no terceiro item. Veja as qualidades dos ladrões e salteadores. Primeiro, eles não têm legitimidade. Jesus fala que todos quanto vieram antes de mim. Então ele está falando também, obviamente, dos escribas, fariseus, mestres da lei. E por que não estender isso também para todas as lideranças religiosas, não necessariamente judaicas, mas também de outras religiões, que vieram se apresentando como fundadores de religiões que salvariam as pessoas. Pense em quantas religiões e cultos pagãos existiam antes de Jesus, durante toda a história da humanidade, até chegar na época de Jesus. Centenas, milhares, talvez até milhões de líderes religiosos dos mais diversos tipos que existiram em todos os continentes, em todas as épocas. Jesus está dizendo que todas essas pessoas são ladrões e salteadores. Obviamente, Jesus não está se referindo a João Batista nem aos profetas, já que estes apontaram para Jesus e foram fiéis em seu ministério. É claro que Jesus está falando daqueles que, em vez de conduzir as ovelhas em segurança ao aprisco, afugentaram as ovelhas, como os fariseus fizeram com o cego de nascença, que, após dar o seu testemunho de que Jesus o tinha curado, acabou sendo expulso do meio deles. Os fariseus são chamados por Jesus de filhos do diabo, agiam como ladrão que vem roubar, matar e destruir. Em segundo lugar, os ladrões e salteadores, quanto à sua ação, eles são devastadores. Roubar, matar e destruir. Esses três verbos falam de uma devastação sem precedentes. Em primeira instância, o ladrão aqui é o fariseu. Esses religiosos matavam e destruíam as pessoas usando a própria religião judaica. Veja só que absurdo. Mas podemos estender isso também para todos os demais líderes religiosos das várias religiões e cultos pagãos que existiam antes de Jesus. No segundo tópico, Jesus, o bom pastor. Veja agora um contraste entre o pastor e o mercenário. O que é um mercenário? Não é a mesma coisa que o ladrão e o salteador. É alguém que foi contratado para cuidar das ovelhas, mas ele não é nem pastor e nem dono das ovelhas. Faz seu trabalho para receber um salário. Entre tantos nomes de Jesus, bom pastor é um dos que mais nos chamam a atenção. E aqui eu vou abrir um parênteses. Por que muitos utilizam o capítulo 10 de João de uma forma deturpada para dizer: meu pastor é só Jesus e mais ninguém? Essas pessoas confundem o bom pastor com único pastor. Jesus não é mostrado como o único pastor, ele é mostrado como o bom pastor e o supremo pastor, aquele pastor que está acima dos demais. E ele mesmo constitui outros pastores. Portanto, João capítulo 10 não deve ser usado para endossar essa tese de desigrejados. Jesus nos chama de ovelhas, e a ovelha é um animal indefeso, inseguro, míope, não enxerga direito, não pode alimentar a si mesma, proteger a si mesma, nem sequer limpar a si mesma. Por isso ela tem que ser tosquiada, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano. Caso contrário, a sua lã crescerá tanto que
impedirá os seus movimentos, lhe deixará mais indefesa do que ela já é. A ovelha é totalmente dependente. Há um gritante contraste entre o poder do divino pastor com a fragilidade da ovelha. A apresentação de Jesus, ele se apresenta, ele deixa bem claro: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O adjetivo bom indica o caráter excelente de Jesus. Esse pastor corresponde a um ideal, tanto em caráter como em sua obra. Ele é único em sua categoria. O autor aos Hebreus nos fala que Jesus, ressurreto dentre os mortos, é o grande pastor das ovelhas, aquele que nos aperfeiçoa em todo o bem para cumprirmos a vontade de Deus. As qualidades desse bom pastor: conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é o bom pastor, não é aquele que oprime, explora, devora as ovelhas, mas que dá a vida por elas. Então, se Jesus, o nosso supremo pastor, fez isso pelas suas ovelhas, nós que somos pastores também devemos fazer isso. Devemos olhar para essas qualidades e dizer: eu tenho que ser dessa forma. Senhor, dá-me forças para que, como pastor, eu possa ser assim. O bom pastor conhece intimamente suas ovelhas. Entre o pastor e suas ovelhas há um conhecimento mútuo e profundo. Isso fala que, por mais que nós sejamos milhões, bilhões de ovelhas, mas Deus conhece a cada um de nós. O bom pastor tem outras ovelhas que ainda não estão no aprisco. Aqui, Jesus está falando daqueles que ainda iriam se converter no futuro, após a sua época. Deus prometeu dar a Abraão uma multidão de nações, uma numerosa descendência. Pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações foram compradas por Deus. Essas pessoas precisam ouvir a voz do pastor e ser agregadas ao aprisco de Deus. O rebanho de Cristo ainda não está completo. Há outras ovelhas dispersas que precisam ser levadas para o aprisco. Isso significa que precisamos fazer missões até os confins da terra. Eu e você, nós também fomos ovelhas que cremos depois dessa palavra. Outras ovelhas que ainda não estavam no aprisco, mas agora nós estamos. Imagine quantos milhões de pessoas há pelo mundo que ainda não conhecem Jesus ou ainda não se converteram a Ele. São ovelhas que ainda precisam ser trazidas para o aprisco. O bom pastor tem uma voz poderosa. Quando uma ovelha, pela qual Jesus, o bom pastor, verteu seu sangue, ouve e atende à voz do Evangelho, Jesus a conduz ao aprisco. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O bom pastor vive para as suas ovelhas. Ele é o Filho de Deus, o amado do Pai. Ele não morreu como um mártir, uma vítima do sistema. Embora judeus e gentios tenham se mancomunado, feito aquele complô para matar Jesus, a sua morte foi voluntária. Ele se deixou matar. Se quisesse, ele poderia ter se libertado daquela injustiça, mas ele se sujeitou voluntariamente. Sua morte não foi um acidente. A sua ressurreição não foi uma surpresa. O bom pastor tem poder para dar a sua vida e reassumi-la. E o mercenário? Jesus fala do mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê chegar o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Mercenário não é o ladrão e salteador, é um empregado contratado para cuidar das ovelhas. Ele toma conta delas em troca do seu salário. Não há nele nenhuma disposição de enfrentar riscos para defender as ovelhas. Afinal, tanto faz se tiver muitas ou poucas ovelhas, o seu salário está garantido. Devemos tomar muito cuidado, nós, pastores e pastoras, para não nos tornarmos mercenários, para não nos tornarmos pessoas que não se importam com as ovelhas, pessoas que não ligam para elas. Não deixemos que esse espírito de mercenário tome conta de nossa vida. Quais as peculiaridades do mercenário? Ele não se importa, ele não tem cuidado com as ovelhas. Se uma delas se desgarra, não vai atrás. Se as ovelhas ficam doentes, ele não se esforça para curá-las. Se alguma é atacada por uma fera, ele não se lamenta. Ele deixa as ovelhas em perigo. Quando o lobo ataca as ovelhas, o que acontece? Ele foge. Ele não fica para defender as ovelhas. Seu interesse é salvar a sua própria vida, não cuidar das ovelhas. Não deixemos que a profissão pastoral acabe por nos transformar em mercenários.
Vamos ao terceiro tópico, as ovelhas. Depois de dizer aos judeus que eles não criam porque não eram suas ovelhas, Jesus passa a falar sobre os privilégios das suas ovelhas. Primeiro, elas ouvem a voz do bom pastor. Elas são conhecidas pelo bom pastor e ele as conhece. Ou seja, eles não ouvem a voz dos estranhos. As verdadeiras ovelhas não dão ouvidos à voz dos estranhos. Os que são de Cristo ouvem as palavras de Cristo, ouvem a voz de Deus. Um dia, você ouviu a voz do pastor e atendeu a ela. Pode ter sido através de uma mensagem, de uma pregação, de um louvor, de um folheto. Foi tocado por uma passagem das Escrituras e o Espírito Santo abriu seu coração, plantou em você a divina semente e regenerou você. Você então atendeu ao chamado e respondeu com arrependimento e fé. O segundo item, as ovelhas são conhecidas e amadas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas são amadas pelo pastor e conhecidas por ele pessoalmente. O Senhor conhece os que lhe pertencem. As ovelhas de Cristo têm o seu selo, têm a sua marca. Jesus conhece você pessoalmente, profundamente, amorosamente. Ele sabe tudo sobre você. Aqui a nossa lição fala, ele sabe o seu nome. Deus não sabe só o seu nome. Ele sabe o seu apelido, seu endereço, seus sonhos, suas decepções, suas necessidades. Tudo que há para saber sobre você, ele sabe. Jesus conhecia Simão, chamou Zaqueu pelo nome. Ele escolheu você não por causa dos seus méritos, mas por causa da generosa graça dele. Jesus conhece a sua natureza. Embora todos sejamos iguais, cada ovelha tem uma característica especial. Jesus conhece nossas necessidades. Ele supre as nossas necessidades. Terceiro, segurança e vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. As ovelhas ouvem e seguem o bom pastor. O pastor é seu guia, o pastor é seu líder. Elas andam nas veredas da justiça. O bom pastor vai à nossa frente. Ele não nos empurra, não nos fustiga, ou seja, ele não nos chicoteia para nós irmos à frente, não nos ameaça. O bom pastor prepara-nos verdes pastos, nos leva às águas tranquilas. A vida eterna não é uma conquista das obras, mas uma oferta da graça. É um presente concedido pelo bom pastor. As bênçãos da ovelha de Cristo não são apenas terrenas, mas sobretudo celestiais. Não são apenas temporais, mas também eternas. As nossas bênçãos não são só para aqui e agora, mas elas são para toda a eternidade. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. Temos a segurança e a provisão do nosso bom pastor. Que diferença essa verdade traz para a sua vida? Aqui está, portanto, um resumo da nossa 8ª lição do Programa de Educação Cristã Continuada, neste segundo trimestre do ano de 2024. Comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo